A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Nós estamos aqui de volta no Evangelho Gratuito Seja Livre, nosso canal. Eu sou Maria Simões e vou gravar aqui para vocês mais uma videoaula, um videozinho, questionando algumas posições do senhor Paulo Júnior, né? Para quem não conhece o senhor Paulo Júnior, ele é esse cidadão aqui. Nós estamos aqui na página do site dele e ele é esse cidadão aqui, tá? Eu enviei, irmãos, um e-mail para o senhor Paulo Júnior, está aqui na página do meu e-mail que vocês estão vendo. E aqui eu pergunto o seguinte: bom dia, quero saber qual o entendimento e a posição do pastor Paulo em relação ao dízimo, pois procurei artigos e vídeos onde ele aborde esse assunto e não encontrei. Realmente, se vocês derem lá uma vasculhada no site dele, esse site aqui, vocês vão ver que não há muitas informações. Aliás, não há informação nenhuma, não há escrito nem vídeo sobre o dízimo. Então eu perguntei a ele qual era a posição dele e ele me respondeu do seguinte texto que eu vou ler para vocês aqui agora. Querida irmã, ou melhor, querida Maria, os dízimos deveriam ser dados como um ato de obediência a Deus, né? E isso é muito explícito na lei do Antigo Testamento, principalmente em Malaquias 3:10 e seguintes, 3:11, 12 e por aí vai, onde o mandamento para os judeus ficou bem caracterizado. Bom, aqui ele fala uma verdade. Esse mandamento de Malaquias, essa palavra que foi liberada pelo Senhor para o profeta Malaquias, essa palavra foi para os judeus, os israelitas, portanto não para a igreja, né? Não é para a igreja. E continuando ele fala, contudo, na ótica do Novo Testamento, tudo deve ser feito com liberalidade, generosidade, o que nos leva a entender, eles e os outros teólogos que eu suponho que ele observa, né? Entender que os dízimos hoje poderiam ser pensados como referencial, entre parênteses, modelo, para seguirmos. Senhor Paulo Júnior, que equívoco. Isso fica evidente desde o Antigo Testamento, quando Abraão, 430 anos antes da lei de Moisés, deu dízimos a Melquisedeque. Eu vou fazer parte a parte, tá, irmãos? Vamos aqui na Bíblia Online e vamos em Gênesis, o texto que ele cita, 14, do 18 ao 20. Gênesis, eu estou aqui na Bíblia Online, na tradução Almeida Corrigida, que é a mais utilizada, né? Mas eu sugiro até ao senhor Paulo Júnior que ele compre a King James. A King James, ela tem uma versão muito mais próxima do original do que as demais. Bom, mas vamos usar essa aqui que é a mais comum. Então, no versículo 18, ele está escrito, vamos aqui, versículo 18, 13, 15, aqui, pronto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e o vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, né? Melquisedeque abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, assim, vamos dar um pulinho aqui em Hebreus 7, capítulo 7, versículo 4, e vamos assim, considerar, aqui está falando sobre Melquisedeque, tá? Que Melquisedeque era uma pré-figuração do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 4 diz, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos entender aqui, despojos. Abraão deu dízimo a Melquisedeque dos despojos de guerra. E fez isso uma única vez. Então, essa questão que o senhor Paulo Júnior está colocando de ser antes ou depois da lei, né, que o dízimo já vem antes da lei de Moisés, não procede, porque Abraão deu o dízimo de despojo. Se é para se fazer igualmente, como Abraão fez, em obediência às escrituras, a gente tem que sair por aí dando tapa em todo mundo, matando todo mundo, tomando tudo, todo mundo, para dar na mão do pastor o dízimo. Concordam ou não? Então, senhor Paulo Júnior, o senhor tem um discurso muito santo. O senhor fala muito de santidade, de comportamento, o senhor fala muito mal de todas as empresas que se dizem igrejas, né? O senhor fala da teoria da prosperidade, mas, no entanto, o senhor cobra dízimo. E não deveria, porque o dízimo, eu vou mostrar para o senhor daqui a pouquinho, é uma mentira. Como ele é praticado hoje, é uma mentira. E o senhor está praticando uma mentira.
E onde está a sua santidade? O senhor está praticando uma mentira. E os que estão lhe ouvindo estão sendo induzidos pelo Senhor a praticarem uma mentira. Porque o dízimo, como é cobrado hoje em dinheiro, que nunca o foi, né? Nunca o foi. E nunca será. E não passou para a graça. Acabou, foi abolido dentro de tudo que o Senhor Jesus aboliu na lei, porque a lei foi abolida. O senhor conhece muito bem, né? Aliás, irmãos, vamos aqui ver qual é o que é que o pastor Paulo Júnior, ele segue, né? Ali, sobre a empresa que ele lidera, que ele preside, ele fala assim, quem somos? A igreja, que ele usa o nome, mas não é a Igreja de Cristo, a Aliança do Calvário está estabelecida na cidade de Franca, estado de São Paulo, Brasil, possui como base doutrinária e teológica apenas a Bíblia Sagrada. Mentira, irmãos. Mentira. Ele próprio sugere no site dele leitura. Aliás, ele tem uma loja virtual dentro do site, ok? Então ele vende algo relativo ao que ele acha que deveria ser complemento para o crescimento do entendimento dos fiéis sobre Deus. Quer dizer, o Espírito Santo deixou de ser necessário. Agora ele sugere, como ele mesmo prega, ele não prega Cristo. Desculpe, senhor Paulo Júnior, o senhor não prega Cristo. O senhor prega Richard Baxter, o senhor prega John Wesley, o senhor prega George Whitefield, o senhor prega Jonathan Edwards e Paul Washer. Esses são as bases doutrinárias que o senhor prega. Um certo irmão nosso que está liberto do sistema, que frequentou a sua empresa durante algumas vezes, ele ficou intrigado e ele deu um testemunho dizendo, eu nunca vi, eu fui algumas vezes, e nunca vi o Paulo Júnior pregando ele mesmo, dando testemunho dele, com a experiência dele em Cristo. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo Jesus. Mas o Senhor, dentro do seu site, tem uma orientação doutrinária desses homens que é o que eu falei. Deixa eu ver se eu acho aqui conteúdo, textos... sobre... Lá aqui, loja virtual. Olha que beleza. Ele tem uma loja virtual, irmãos, dentro do site dele. Então ele vende, né? Aqui ele vende cartas aos meus discípulos, né? Falando aqui das cartas de Paulo e tal. Mas ele está vendendo, né? E o que é? Isso aqui é pecado de iniquidade, viu, seu Paulo Júnior? Se o senhor não sabe, o senhor fique sabendo. Pecado de iniquidade. Porque tem vários pecados, né? Adultério, tem pecado da mentira, tem pecado disso, daquilo. Mas a iniquidade é um pecado também. Você lembra, senhor Paulo Júnior, quando os apóstolos quiseram colocar uma outra pessoa no lugar de Judas, que foi o traidor, né? O que é que ele diz no texto? Ele diz no texto que Judas comprou com as 30 moedas de ouro um campo, né, com galardão da iniquidade. As 30 moedas foram galardão da iniquidade. A iniquidade é traição. A iniquidade é usar de qualquer artifício de dinheiro dentro do reino. Mas vamos continuar a sua visão sobre o dízimo. Aí o senhor vem falando, deixa eu voltar aqui que eu estou lendo o texto com as letras maiores aqui, de Abraão, que eu já falei que não tem nada a ver, né? Porque foi dízimo de despojo de guerra. Não foi o dízimo original. O dízimo original, seu Paulo Júnior, vamos ver onde é que está. O senhor sabe onde é que está, né? Só que o senhor não ensina isso para os seus membros. O senhor não mostra isso, porque à medida que o senhor mostrasse isso aqui, eles iam ver qual era o verdadeiro dízimo. O dízimo que foi instituído pelo Senhor, né, para o povo de Israel na antiga aliança. Aqui está em Deuteronômio 14, a partir do versículo 22 até o versículo 29. Certamente dará o dízimo de todo fruto da tua semente. Isso não mudou não, seu Paulo Júnior, tá? Mudou não. O dízimo acabou, mas até enquanto ele existiu, até o fim da antiga aliança e da lei que morreu em Cristo, que acabou em Cristo, isso aqui nunca mudou não, tá? E perante o Senhor teu Deus no lugar, olha, cada todo ano, né? Não é todo culto, tá? E perante o Senhor seu Deus no lugar que escolhi ali para habitar seu nome, comerás, tá bom? Aqui, ó. Ô povo, vê se vocês aprendem do Espírito. Não se enganem não de que porque um homem fala bem, porque ele estudou alguns textos teológicos de outros homens, porque ele lê outros homens, ele imita outros homens. Porque, desculpe, senhor Paulo Júnior, mas veio a pregação de Paul Washer, veio do senhor, é a tradução em português, né?
Então, assim, não se enganem não, irmãos. Vão procurar orar e pedir e ler, entender. Esse texto aqui, por exemplo, não precisa nem do Espírito Santo para revelar o entendimento. Isso aqui é literal, é absolutamente literal, ok? É só observação com cautela que você vê. Aqui, ó. Comerás, certamente darás o dízimo de todo fruto, tá? Do azeite primogênito, vacas, ovelhas. E quando o caminho te for comprido, que não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus pôs para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, outra mentira. O dízimo não abençoa ninguém financeiramente não, seu Paulo Júnior. O senhor sabe muito bem disso. O Senhor primeiro abençoava o povo de Israel com uma chuva bacana, colheita boa, né? O crescimento saudável do rebanho, para depois as pessoas poderem tirar 10% do alimento e comemorarem com sua família diante de Deus, tá? Se ficasse muito longe o lugar, que é isso aqui que o versículo 24 está dizendo, as pessoas deveriam vender. Aqui, ó, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão. Não está dizendo nem que era para dar na mão do sacerdote levita o dinheiro. O sacerdote nem pegava em dinheiro, seu Paulo Júnior. Entendeu? E vai ao lugar onde escolheu o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro, já tinha dinheiro, né? O senhor falou de Abraão, então eu vou falar de Abraão também, que comprou por dinheiro, a prata, que era o dinheiro corrente da época, o túmulo da sua mulher. Então já tinha dinheiro lá desde lá atrás. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma. Vacas, ovelhas, vinhos, tá vendo? E por tudo que pedir tua alma. Comeu, comeu. Alguém por acaso come dinheiro aí? Não, né? Ninguém come dinheiro. Agora, graças a Deus. Ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e tua casa. Então eu não tô inventando nada. Estou lendo um texto, tá bom? Estou lendo um texto. Porém, não desampararás o levita que está dentro de tuas portas, ou seja, dentro das tuas cidades, pois não tem parte contigo na herança. Aqui, a partir do versículo 27, é que entra o dízimo de Malaquias, tá? Ao fim de 3 anos, tá vendo, seu Paulo Júnior? O dízimo de Malaquias, que era alimento, era recolhido pelos levitas, sacerdotes levitas, que o Senhor não é e que não existe mais, tá bom? E só quem tinha direito de pegar esse dízimo eram os sacerdotes levitas, descendentes da tribo de Arão, descendentes de Arão, né, que foi o primeiro sacerdote. Então, não existe essa conversa. Não tem que dar dízimo, dinheiro a ninguém, porque é mentira, é pecado, seu Paulo Júnior. O senhor está endossando um pecado. E é uma mentira. Agora me diga se mentiroso vai entrar no céu. Ah, vai como? Só se for no céu da boca da onça, né? Me desculpa, mas... Então, virá o levita, tá vendo aqui, ó? Que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas e comerão. Então, esse dízimo de Malaquias também nunca foi dinheiro. Quando ele existia, ele era alimento, sempre foi. Outra coisa, você não está vendo aqui dizer no texto que esses alimentos eram vendidos e esse dinheiro era revertido para pagar a luz do templo, a água do templo, o encanamento do templo. Não. Então dizer que o dízimo é necessário para manter a obra, para manter a estrutura templária, é outra mentira, seu Paulo Júnior. É outra mentira. Agora vamos aqui voltar eu vou falar de Malaquias, já que o senhor defende Malaquias aqui no seu texto, que o senhor quis me dizer como é que o senhor entende o dízimo, né? Então eu quero voltar aqui no seu site. Olha a visão. Cadê? Sobre. Vamos aqui. Sobre a igreja que ele administra, né? Que ele diz que é a igreja. Nós sabemos que não é. Mas olha a visão que ele diz que ele se propõe. Vamos lá. Quem somos, né? Ele fala dessa visão, bom. Olha só, a Igreja Aliança do Calvário, que está estabelecida em Franca, como eu já falei antes, tem como base doutrinária e teológica apenas a Bíblia Sagrada. Então, começamos aí. Eu acabei de ler um texto onde o dízimo nunca foi dinheiro. E eu vou mostrar que o dízimo não passou para a graça, para a nova aliança. Então, já está desobedecendo a Bíblia, né? O Senhor já está desobedecendo aquilo que o Senhor diz, que leva ao pé da letra e obedece. Vamos continuar. Né, os propósitos da sua empresa. Estabelecer uma igreja com todos, aqui ó, ele que diz, meus irmãos, não sou eu não, aqui ó, todos os seus fundamentos pautados nas escrituras sagradas. Se os fundamentos são pautados nas escrituras sagradas e você está desobedecendo, eu não entendi. Porque aqui está dizendo que o dízimo nunca foi dinheiro, e muito menos mensal, e não passou para graça. Vou mostrar e você está dizendo que
O texto de 2 Coríntios 9, 6, 7 fala de dízimo. Não fala, eu vou provar no instante que não fala, eu só quero concluir aqui. Semelhante à igreja registrada no livro de Atos. Faça-me o favor, né, senhor Paulo Júnior? Faça-me o favor. Quer dizer que quando Paulo pregava que as pessoas se convertiam a Cristo, Paulo dizia assim, agora vocês vão todos para a minha igreja, porque eu tenho que reunir vocês em 4 paredes. Alguma vez, o senhor diz no seu texto aqui, eu vou ler, que não, devido a não haver nenhuma recomendação aqui, ó. O senhor não sabe o que escreve, não sabe o que fala. O senhor, por favor, fale menos bobagem. Olha só, aqui o senhor diz aqui, ó. Entretanto, devido a não haver nenhuma recomendação apostólica acerca do dízimo, então quem é que está recomendando ao senhor o seu cobrar dízimo? Se os apóstolos não recomendaram, se Jesus não recomendou, se não passou para a graça da nova aliança, por que o senhor está fazendo isso? Isso é correto, senhor Paulo Júnior? Agora, vocês que estão ouvindo esse vídeo, e que eu quero que chegue, eu vou passar o link para o senhor, não tem problema, o senhor vai ver. Eu gostaria que o senhor tivesse a hombridade e o decoro de passar isso para os seus membros. Porque eles precisam ouvir a verdade. Porque se o senhor não passar, o Espírito Santo vai fazer chegar a mão daqueles que ele quer tirar daí de dentro. E vai tirar. Vai tirar. Porque não vai ficar nenhuma. O Senhor, que aparentemente quem lhe ouve, como eu o ouvi há um tempo atrás, achei que o senhor realmente era um homem que tinha verdade. Mas o senhor tem meia verdade. E não existe meia verdade. Então o senhor não tem verdade nenhuma. Porque a verdade é uma só. Ok? E se o senhor não está combatendo, está praticando esse dízimo aí, o senhor está errado. O senhor está cometendo pecado de iniquidade. E isso não é correto. Aos olhos de Deus, não. Pode ser aos olhos dos homens. Como bem o Senhor Jesus falou. Vós me adorais com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Né? Muito longe. Então, no seu texto aqui que o senhor me responde qual é a sua posição e entendimento em relação ao dízimo, o senhor me diz que não havia recomendação apostólica para dar dízimo. E como é que agora pode? Aí o senhor vai aqui, eu estou resumindo, sabe, irmãos? Porque senão fica um vídeo muito longo. Mas vocês podem ler depois aqui, eu vou deixar. Vocês vão ler depois aqui o e-mail todinho. E pega os textos, vão orar, vão comparar. Vão ver se eu estou falando, o que eu estou falando não tem sentido. Aqui o senhor vai dar um exemplo, aqui, ó. Podemos concluir que deve haver generosidade. Podemos quem? Quem são podemos? Homens. O Espírito Santo não está nesse negócio, tá, irmãos? Não está mesmo. Que deve haver generosidade no homem com relação ao ato de dar. Como o apóstolo Paulo escreveu em Coríntios, 2 Coríntios 9,6. Vamos em 2 Coríntios aqui, 9,6, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 9. Bom, ele fala do 6, ele fala aqui, ó. 2 Coríntios 6 ao 7, mas o 9,9 ele não lê, como nenhum pastor lê, né? Esse texto de 2 Coríntios aqui, 9, Paulo está recomendando que os irmãos recebam outros irmãos, né? Que estavam se locomovendo para lá, para os quais ele já havia dito que os irmãos que iriam recebê-los eram irmãos generosos, porque eram verdadeiramente. E aí é uma situação diferente. É uma situação diferente. Não é ficar pedindo dízimo para fazer sabe lá o que com dinheiro. E missão. Vamos falar de missão daqui a pouco. Bom, então Paulo faz aqui uma apresentação no capítulo anterior, porque até ele chegar aqui, né? Aí ele vem assim, quanto à administração que faz a favor dos santos, é dos santos. Não é para pagar luz, água, não é para pagar salário de pastor, não é para fazer nada disso, é para os santos e de preferência os necessitados, ok? Não necessito escrever-vos, porque eles já sabiam, já tinham aprendido essa lição que o senhor ainda não aprendeu do Espírito Santo, né, seu Paulo Júnior? Porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Caia está pronta desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos. Ele já tinha avisado, olha, alguns irmãos vão para aí, então vocês os alimente, receba-os na sua casa, né? E proporcione a eles o que eles não têm, porque eles não tinham. Então, quem faz isso é o Espírito Santo, seu Paulo Júnior. Não é dízimo, não. É oferta voluntária. É voluntária. É aquele que dá. Se não quer dar, o texto não diz que está em pecado, não, porque é voluntário, ok?
Bom, a fim de que, aqui o 4, a fim de que se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não vos envergonharemos nós para não dizermos vós. Bom, vamos aqui, por quanto tive, por coisa necessária, vamos no 6 aqui, né? Vamos no 6 logo. E digo isso, aqui ele sabe, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundância em toda a obra. Qual é a obra? Agora ele não lê. O 9:9 ele não lê. Vocês aí da membresia dessa empresa do senhor Paulo Júnior, presta atenção nesse verso, que é o verso-chave de todo o contexto desse capítulo. Conforme está escrito. A obra qual é? Olha a obra qual é. Presta atenção, não é dar dízimo. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Não tem a ver com dízimo, seu Paulo Júnior. Né? Por favor. Eu pensei que o senhor era um homem mais inteligente, mas vi que não. Bom, vamos lá. Espalhou, tá vendo aqui, ó? Vou negritar aqui, ó. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Onde é que está dízimo aqui? Onde está dízimo aqui? Que o senhor está aqui no seu texto, aqui do seu e-mail, respondendo ao meu, o senhor está afirmando que isso aqui tem a ver com dízimo. Não tem. Ainda diz assim, de forma que não há erro. Pelo contrário, em se ofertar valores maiores, olha que bonito, que lindo, do que o dízimo, do ganho mensal, semanal ou diário ao Senhor. Seu Paulo Júnior, o senhor, em nome de Jesus, se converta. Nasça de novo, seu Paulo Júnior. O seu Deus precisa de dinheiro, porque o meu não. O meu Deus não precisa de dinheiro. Aí o Senhor se contradiz, porque o Senhor diz que é para ofertar dinheiro ao Senhor. Né? Tá escrito aí, leiam aí. E depois lá embaixo você vai dizer que Deus é dono do ouro e da prata. Então o Senhor se decida. O Senhor crê em Chico ou em Francisco? Em Paulo, em Pedro, no quê? Porque está confuso. O Senhor prega e não vive, seu Paulo Júnior. O senhor está entendendo? O Senhor prega e não vive. Essa parte do dízimo, as outras eu não posso falar porque eu não estou com o Senhor 24 horas. Mas Deus está, ok? Deus está. Bom, então, seguindo aqui o e-mail, ele vai dizer, os dízimos e as ofertas, aqui, ó, irmãos, os dízimos e as ofertas em geral, não é uma forma de pagar a Deus por nada. Descobriu a pólvora, hein, seu Paulo Júnior? Tampouco de alcançar a salvação. Tudo bem. Pois esta possui tal. Aí ele vai começar a atacar as outras. Porque como ele não é absolutamente escancarado na prosperidade, na teologia da prosperidade, mas continua cobrando dízimo. Os outros que são, ele gosta de falar mal, como eu já vi em alguns vídeos dele aí. Mas o senhor está errado também, viu, senhor Paulo Júnior? O senhor está errado. Não pode cobrar dízimo. Não pode. Sabe por quê? Eu vou te dizer por que não pode. Vamos aqui, Efésios. Vamos aqui para Efésios, capítulo 2. Vamos aqui, ó. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, a igreja, nós, corpo de Cristo, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Porque antigamente só tinha judeu, ou seja, israelita, que era o povo de Deus, e os gentios, que não era nada. Entendeu? Só tinham dois povos. Eles só consideravam dois povos. Os israelitas. Já pelo sangue de Cristo, chegaste perto, né? E, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, ou seja, no seu sacrifício, desfez a inimizade, vírgula, isto é, explicação, tá? Vírgula, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Jesus Cristo aboliu os mandamentos e ordenanças, portanto, tudo que era pertinente à lei acabou, seu Paulo Júnior. Acabou. O véu do templo se rasgou. Acabou. Não, e Jesus disse, o senhor está teimoso, hein? Jesus disse, não coloque vinho novo em vasilha ou odre velho, porque o odre não vai segurar. E nem pegue remendo de pano novo para remendar vestes velhas, porque vai romper. Ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, a graça, não tem mais nada a ver com a velha, com a lei. E o Senhor, né, que diz que está na graça, o Senhor fica pregando a lei. Vamos aqui, o Senhor cita na resposta, o Senhor cita Mateus
23, 23. Vamos lá, Mateus 23, 23. Aqui todo pastor que não sabe muito cita, é terrível. Ai de vós, escribas, o Senhor Jesus falando para os fariseus hipócritas, né? Primeiro ele diz que são hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. O interessante é que o Senhor, por não aprender do Espírito Santo de Deus, aprendeu com os contemporâneos homens de Deus, que o Senhor acha homens poderosos, Richard Baxter, John Wesley, por aí vai, não entende que é o seguinte, aqui o Senhor Jesus não tinha ainda morrido, tá, Sr. Paulo Júnior? Aqui o Evangelho não tinha começado, porque começa no livro de Atos, com a descida do poder da virtude do alto, que é o Espírito Santo, em todos os homens e todas as mulheres. Aqui, o Senhor Jesus está falando, sabe de quê, Sr. Paulo Júnior? De cominho, endro e hortelã. Por acaso hortelã, cominho e endro eram moedas de compra da época? Não. Na época existia denário e outras moedas romanas, moedas judaicas. Entendeu? Então ele está falando de comida, porque para esta época que ele ainda não tinha morrido, e ele estava falando para os judeus, tá? Para os judeus, ele estava falando do dízimo que ainda existia, era praticado antes da sua morte. Depois da morte dele não se pratica mais dízimo, porque não passou para a graça. O Senhor me mostra um texto, onde o Senhor Jesus mande dar dízimo, ou que ele mande ter construído esse templo que o Senhor diz que é a igreja, né? Porque o Senhor diz que precisa manter o templo, precisa manter os microfones, precisa manter os bancos, mas graças a Deus, Sr. Paulo Júnior, muitos estão saindo desse sistema, porque o Senhor é perigoso. O Senhor é perigoso, porque o Senhor é camuflado. Parece que é, mas não é. Denorex, lembra Denorex? O Senhor deve ser contemporâneo do shampoo Denorex. Parece, mas não é. Então, assim, esses cães gulosos que estão aí, né, que eles abertamente vendem tudo, é talquinho, é florzinha, é martelinho, que o Senhor tanto combate, esses são cães gulosos declarados, filhos do diabo declarados, mas tem os filhos do diabo camuflados. Porque eles dizem que prega a verdade e prega meia verdade. Não, vamos falar aqui um pouco de santidade, vamos falar aqui um pouco, né, de decência, vamos falar aqui da juventude, do evangelho mentiroso que está se pregando, mas cobra dízimo. É uma mentira? Quer dizer que você não pode deixar de ser santo, mas você pode ser mentiroso. Porque o santo vai entrar no reino de Deus e o mentiroso também. É isso? Ou então, se você não for santo, você não entra no reino de Deus. Mas se você for mentiroso e praticar o dízimo, que é uma mentira, você entra. Seu Paulo Júnior, bota a mão na sua consciência, em nome de Jesus Cristo. O senhor para com isso aí, começa a pregar um negócio corretamente. Se converta, nasça de novo. Não é porque o senhor fala direitinho, tem oratória, né? Fala com propriedades da língua portuguesa correta, a gramática correta, concordância verbal e nominal corretas. Isso qualquer pessoa que lê faz. Lê bastante faz. Mas o dízimo não é para ser praticado desde o tempo e do dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz e o véu do templo foi rasgado. Portanto, senhor Paulo Júnior, o Senhor volte, vê se o Senhor nasce de novo, em nome de Jesus. O Senhor fica cobrando das pessoas a verdade. A verdade. Ó, o conselho que o senhor dá. Conselho do pastor Paulo Júnior. Que se dá, aliás, eu não vi no seu site, desculpe, mas o senhor é pastor como? O senhor fez curso de teologia, fez... Quem lhe consagrou pastor? Como é a sua história? Por que você só fala da história dos outros, dos pais? A sua eu não sei, desculpa, mas eu tomei como referência o site do Senhor, né? Eu não fiquei vasculhando sua vida para saber, porque também não me interessa, mas eu gostaria de saber. Eu, no meu blog, se o senhor quiser visitar, o Evangelho Gratuito, né? Seja livre. Eu vou botar o endereço do blog para o senhor. Lá tem muita coisa para o senhor aprender. Não que eu ensine, não sou eu que ensino, tá? É o Espírito Santo que habita em mim, que me deu o dom
que o Senhor disse que mulher não pode pregar. Outro engano do Senhor. Mas isso eu vou fazer um outro vídeo à parte, porque senão isso vai ficar muito longo. Eu não quero um vídeo longo. Aqui é para tratar do dízimo. Mas o Senhor também está equivocado a esse respeito, sem o entendimento do texto. Sem o entendimento espiritual. Porque só o homem espiritual entende o que o Espírito Santo revela. O homem natural não vai conseguir entender nunca. E o Senhor ainda está na fase do homem natural. Aqui o Senhor dá um conselho. Confie apenas nas Escrituras. Sejam elas seu guia. Seu Paulo Júnior. Ah, meu Pai eterno. Quer dizer que o guia é as Escrituras, né? Quem deve nos guiar é as Escrituras, não é isso? O Senhor está afirmando lá. Então eu quero ir aqui para João. João, capítulo 14. Versículo 6. Ah, não, abra aqui. Demorando um pouquinho. Pronto, João, aqui, ó. E disse-lhe Jesus. Jesus, tá, seu Paulo Júnior? Se o senhor quiser discordar, o senhor vai estar discordando do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, 26. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí no verso 26, desculpa aí, ele vai dizer o seguinte. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer ver? Eu vou dar outro textinho aqui para o senhor. João, o mesmo João. Vamos aqui. João, aqui em cima. Capítulo 6, tá? Verso 63. Vamos lá para baixo, que o Senhor Jesus vai dizer o que é que a palavra dele é. E o Senhor diz que é a Bíblia. Ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Tá? Aqui está erradamente escrito em letra minúscula, mas você vai ver em outras traduções letra maiúscula. Espírito e vida. As palavras são. Então, quem deve nos guiar é o Espírito Santo. Quer ver? Tem um outro textinho aqui que eu quero deixar para o senhor meditar. 1 João. Está demorando aqui para abrir, não sei porquê. Vamos lá. 1 João, capítulo 2. Verso 27. Vamos ver se a gente tem que ser guiado pelas Escrituras, que o Senhor nem está obedecendo às Escrituras, está mandando os outros ser guiados pela Escritura, que o Senhor não obedece. Que interessante, né? 27. E é a unção, vou deixar aqui, a unção que vós recebeste dele quem? De Jesus, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Essa unção é o Espírito Santo, que ele é o nosso guia. Ele é o nosso guia, tá? As Escrituras que o Senhor não obedece são apenas uma base. Mas quem deve nos guiar é o Espírito Santo, porque é ele que nos faz nova criatura que o Senhor precisa ser e se tornar. Tá bom? O vídeo já está com 32 minutos, eu vou parar por aqui. Mas se o senhor quiser, seu Paulo Júnior, fazer um debate comigo e outros irmãos, não tem problema nenhum. A gente providencia um debate com mediador, um debate com absoluta idoneidade, tendo como base as Escrituras, somente as Escrituras, né? Respeitoso, em alto nível. Se o senhor quiser, por favor, eu vou repassar esse link aqui pelo e-mail para o senhor, é só o senhor entrar em contato e a gente agenda esse debate para quando, dia e hora que o Senhor desejar. Mas, em nome de Jesus, a minha oração é para que o Senhor nasça de novo e se converta e venha realmente a ser um verdadeiro homem de Deus. Fiquem todos na gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até um próximo vídeo. Amém.